livro que se chama O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Eu já devo ter usado esse livro em muitas outras reflexões. E ele, basicamente, é uma análise da sociedade, levando em consideração os critérios, né, de observação das pessoas que são introvertidas e extrovertidas. E essa pesquisadora, ela mostra que o século dos anos 1800, o século XIX, ele foi marcado com um padrão social, com uma predominância social do modelo que favorece os introvertidos, que favorecia os introvertidos. Então, os padrões cultuados, que eram os atraentes, eram valores do tipo honra. As pessoas que eram mais valorizadas eram aquelas tidas como recatadas, quietas, eram pessoas que gostavam, de momentos de introspecção. Então a honra, os valores morais, eles eram muito fortes e predominantes. Já no século XX, 1900, no começo de 1900, começa uma revolução por meio das artes primeiro, a Semana de Arte Moderna e depois a inauguração do cinema, o cinema mudo, depois o cinema falado. E a partir daí, a a personalidade que mais aparecia era aquela que favorecia mais aqueles que eram os extrovertidos. Então esses extrovertidos que eram, predominantemente comunicativos, eles tinham facilidade no mundo dos teatros e do cinema. Então esse século ficou conhecido como, ela chama o primeiro como culto à honra, e depois o século XX ela chama de culto à personalidade, porque é um olhar para si em termos, extravagantes. Então ela diz que a pessoa que chama atenção, a pessoa buscada, a pessoa valorizada é aquela fascinante, extravagante, exuberante, é aquela que se comunica, é aquela que chama atenção. Assuntos como valores morais, honra, isso daí, honestidade, não necessariamente precisa estar presente, contanto que a pessoa se mostre, contanto que ela seja vista. E isso a gente observa hoje ainda, essa predominância ainda entrou no século XXI, principalmente por causa talvez da internet, da facilidade que a gente tem com as redes sociais. Então quando a gente olha a humanidade, a gente observa fases acontecendo, a gente entende que isso é natural, é um processo natural. Enquanto a gente não tiver uma noção do todo, a gente uma hora vasculha aqui, outra hora vasculha ali, primeiro a gente olha para cá e depois a gente olha para lá e está tudo certo. É assim, a humanidade caminha por essas alternâncias, fases mais assim, fases mais assado, então não é essa a questão, porque a gente tem vontade de logo querer determinar, mas qual que é o melhor? Mas qual que é o certo? Mas como é que deve ser? E se a gente quiser fechar num modelo, a gente vai precisar deixar muita gente de fora, porque a humanidade é diversa. Então, num período em que a introversão era mais valorizada, os extrovertidos não tinham vez. No momento agora em que a extroversão é valorizada, os introvertidos estão tendo que correr atrás para poder se sentir pertencentes. E tudo bem, porque tudo isso faz parte do desenvolvimento. A questão quando a gente olha para as redes sociais e um sinal de alerta desperta no sentido de que parece que está demais essa exposição, porque a gente se expõe e a gente posta a nossa própria vida, mas sempre com um viés muito forte das coisas exuberantes. Precisa ser a viagem, precisa ser a roupa, precisa ser o evento, precisa ser exclusivo. Exclusividade é a palavra da vez. Eu não quero ninguém parecido comigo. Eu tenho que chamar atenção muito, chamar de unicamente. Então quando a gente olha para isso e esse sinal de alerta fala: "Tem alguma coisa ruim aí", e tem, tanto tem que já é comprovado que nós estamos adoecendo. A nossa sociedade mais recente é muito mais mentalmente, emocionalmente, psicologicamente doente do que as gerações anteriores. Então algo está entrando que não está nos fazendo bem. Mas se a gente entende que todas as fases da humanidade são naturais e tudo bem elas acontecerem, porque nós estamos aprendendo, então nós precisamos experimentar, por que que nós estamos adoecendo?
Justamente porque temos essa tendência à polarização. Nós precisamos estar num único lugar. E é esse lugar parado, estagnado, que gera doença. Então, eu ir para a rede social e querer compartilhar algo super especial, extravagante, exuberante, qual o problema disso? Nenhum, desde que eu tenha e mantenha a consciência de que isso não é o todo, de que a vida não é só isso, de que isso não pode representar uma generalização. Isso é um momento. É um momento naquela semana que eu vivi que durou 5 minutos de extravagância. Saindo dali, a maquiagem borrou, o salto doeu, o sono não veio. E cadê esse lado? Cadê o lado da sombra, da dificuldade, da dor, do sofrimento, do que deu errado? A gente esconde. Então, as doenças que estão surgindo, as dificuldades, esses sintomas tantos, não é porque nós estamos com um modelo. Tanto faz o modelo, contanto que a gente saiba como usá-lo. E contanto que a gente saiba que ele é um modelo. E hoje a gente quer falar disso, ok, mas as outras coisas que são opostas continuam existindo. Eu continuo olhando para o lado ruim da história, eu continuo enxergando e enfrentando as sombras, as dificuldades, os medos. Mas nós estamos vendo hoje muito esforço para viver 24 horas de exuberância. A gente posta, a gente indo dormir, nem naquele momento a gente se permite um relaxar, de ir dormir descontraída e a gente se controla o tempo todo, é uma autoexigência, como se a gente precisasse ser a artista de cinema o tempo todo. Mas vamos lembrar, quando o cinema e o teatro começaram, aqueles artistas que subiam no palco, que se preparavam, que se maquiavam, eles saindo do palco era vida comum. E nós estamos no palco e não queremos sair do palco. 24 horas por dia a gente quer performar, a gente quer ser exuberante, a gente quer ser extravagante. É aí que está o ponto. Não é no modelo que hoje estamos experimentando. É uma novidade, está aí. A gente vai reprimir, proibir? Mas se eu tenho vontade de fazer, experimente. Só não perca a sensação da realidade. Só mantenha os pezinhos no chão. Só se lembre que você não é só exuberante, ninguém é, até porque seria muito chato ser. Então, lembre de trazer, e a gente já tem visto certos influenciadores trazendo esse outro lado, como quem diz, eu vou afrontar esse status quo, eu vou falar também do que não está legal, eu vou falar dos perrengues, eu vou falar do que não deu certo. Isso é viver a vida na sua integralidade, naquilo que é a vida, que são altos e baixos, escuro e claro, bonito e feio. Então, cuidado com a polarização, muito mais do que com o modelo que hoje está predominando ainda, que é esse modelo das extravagâncias. Tudo bem com ele, desde que a gente não viva só por ele.